Um pouco do juridiquês geral, vamos dizer assim, e nós vamos cair na linguagem do direito tributário, que é um pouquinho mais específica. Então, vamos lá. Crédito prêmio do IPI. Bem, o crédito prêmio do IPI é um incentivo fiscal que foi criado em 1969 com a finalidade de incentivar empresas que produziam produtos manufaturados a exportarem. Então, a intenção do legislador ao criar esse crédito prêmio foi justamente fazer com que as empresas que produziam e exportavam exportassem mais, ou seja, um incentivo à exportação. E como é que eles poderiam adquirir esse crédito prêmio? Na medida que eles exportavam, ou seja, nas vendas de produtos manufaturados e exportados para outros países, eles recebiam esse crédito prêmio e poderiam deduzir, ou seja, na hora de pagar o IPI, na venda de produtos internos, aí eles teriam um direito a compensar esse crédito que já haviam recebido por ter exportado produtos. Então, foi um crédito que surgiu na hora de se pagar um determinado imposto, justamente com o objetivo do governo, na época, de incentivar as empresas a exportarem mais e criar benefícios para o próprio país. O argumento da inaplicabilidade deste crédito é de que ele seria um incentivo de natureza setorial e, portanto, teria sido extinto em prazo fixado pelo artigo 41, parágrafo 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Bom, Lídia, aqui novamente uma interrupção. E o que seria um incentivo fiscal de natureza setorial? Bem, o incentivo fiscal de natureza setorial se diferencia daquele de natureza geral, porque quando o Estado brasileiro quer incentivar uma determinada área específica, por exemplo, como foi neste caso, de empresas exportadoras de produtos, aí nós diríamos que então o incentivo é simplesmente para aquele setor. Agora, quando o incentivo é para qualquer atividade ou qualquer área, aí nós teríamos um incentivo fiscal de natureza geral e não de natureza setorial. Neste caso, o crédito prêmio era para as empresas que produziam produtos manufaturados e que que fariam a venda desses produtos para o exterior. Então, nós temos um setor específico do comércio ou da indústria que está sendo beneficiado por esse crédito prêmio e não todas as empresas ou todas as indústrias e produtoras em geral. Discussão central ainda neste processo é se este incentivo às exportações, criado em 1969, como vimos, se ele foi extinto em 1983, conforme determinava um decreto-lei de número 1722, este de 1979, se em 1990, por conta do artigo 41 do ADCT, como vimos há pouco, ou se ainda estaria em vigor. Qual a controvérsia entre estas datas e estes dispositivos? Como assim? Havia pelo menos dois dispositivos que poderiam ter determinado essa extinção, mas havia dúvida sobre isso, até mesmo a possibilidade de que ele estivesse em vigor, segundo argumentaram na ação? Isso, havia uma dúvida, até mesmo porque o ministro Ricardo Lewandowski, ele fez uma explanação bem definida a respeito desses decretos que criaram o crédito prêmio do IPI, e ele fez uma evolução histórica da legislação e disse o seguinte: em 69, um decreto criou o crédito prêmio, só que logo em seguida veio um outro decreto dizendo que esse crédito prêmio do IPI ele teria que ir se extinguindo progressivamente até 83. Posteriormente, surgiu um novo decreto restabelecendo ou revigorando o crédito prêmio. Mas, em 88, com a nova Constituição Federal, no ato das disposições constitucionais transitórias, diz lá no artigo 41 que o crédito prêmio, os créditos prêmios de incentivos a áreas setoriais, né, nesse caso como nós falamos, eles teriam que ser extintos no prazo de 2 anos, a não ser que o Estado elaborasse uma lei que confirmasse a existência daquele crédito. Então, por essas diversas legislações que surgiram, esses decretos, não se sabe até então, se o crédito prêmio teria sido extinto em 83, ou se, que era a data até que ele deveria ter sido extinto, ou se, em virtude do ato das disposições constitucionais transitórias, ele seria extinto em 90, já que não houve uma legislação que reafirmasse a existência do crédito prêmio. Vamos rever, portanto, trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que, como foi dito, é um voto longo, na verdade são muitos argumentos, muitas questões que foram colocadas e foram analisadas pelo ministro. Vamos, portanto, rever trecho do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. Os defensores da tese, segundo a qual o crédito prêmio estaria vigorando mesmo após o prazo de 2 anos estabelecido pela Carta Magna, sustentam que ele não constitui um incentivo fiscal, mas apenas um crédito tributário criado com o escopo de ressarcir o contribuinte pelos impostos pagos internamente.
Outro argumento esgrimido pelos que advogam a manutenção da vigência do crédito-prêmio até os dias atuais é que esse incentivo fiscal não possui natureza setorial, mas geral, por ter sido direcionado à exportação. Alguns ainda desenvolvem o raciocínio segundo o qual a expressão, entre aspas, setorial constante do parágrafo 1º do artigo 41 do ADCT teria sido utilizada com o intuito de extinguir os incentivos fiscais instituídos antes da promulgação de 1988, que tivessem como objetivo desenvolver atividades específicas da economia. Ora, segundo ensina Francisco Calderaro, que é um eminente especialista no assunto, entre aspas, e agora é a definição do que sejam, no pensamento desse eminente tributarista, o que sejam esses incentivos. Diz ele, entre aspas, incentivos ou estímulos fiscais são todas normas jurídicas ditadas com finalidades extrafiscais de promoção do desenvolvimento econômico e social que excluem total ou parcialmente o crédito tributário. Portanto, segundo este tributarista, não há que se fazer confusão entre crédito, incentivo, estímulo fiscal, porque essa ideia de crédito tributário está compreendido mesmo na noção, no conceito de incentivo ou estímulo fiscal. E eu comungo dessa tese. Bom, Lídia, isso significa que ele descartou, então, esta tese de que seria um incentivo fiscal de natureza setorial? Não. Ele não descartou, até mesmo porque neste momento do voto, ele simplesmente está fazendo um relatório do das teses adotadas pelas partes recorrentes das empresas, porque para as empresas o crédito-prêmio continua sendo válido. Por que seria válido para as empresas? Porque o artigo do ADCT, que diz que eles deveriam ser extintos num prazo de 2 anos, seria simplesmente para os créditos de natureza setorial. E então eles entendem que não é setorial. O ministro Ricardo Lewandowski, ao contrário, ele entende que é setorial. Inclusive o inteiro teor do voto do ministro está disponível no site do STF para quem quiser ler. E ele fala exatamente que, por ser um crédito relativo a um incentivo fiscal dado à área do setor de produção de industrialização de produtos industrializados, mas que exportavam, então ele mantém, neste caso, o seu entendimento no sentido de que é um crédito de natureza setorial. Dá a entender que ele teria se desvinculado dessa tese, mas o fato é que ele estava simplesmente dizendo quais eram as teses apresentadas no plenário do Supremo. E ao longo de todo o voto ele vai analisando para chegar à conclusão final com relação particularmente à data de extinção deste creditamento do IPI. Isso, até porque se ele entende que é um crédito de natureza setorial, então ele tem que aplicar o artigo 41 do ADCT. Então, para que isso aconteça, se não houve legislação confirmando esse crédito do IPI, para o ministro Ricardo Lewandowski, então ele estaria extinto em 1990, já que em 88 surgiu a Constituição. Teríamos dois anos de prazo para editar uma lei, não foi editada, então, na visão dele, sendo setorial, estaria extinto. É o que vamos ver agora no final do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Eu voto em face de todo o exposto, conheço do recurso extraordinário, mas nego-lhe provimento. É como voto. Neste caso, então, fechando a questão, a partir de 1990, salvo engano, 5 de outubro de 1990. Isso, porque a Constituição Federal surgiu em 5 de outubro de 1988, então, pelo artigo 41, como falamos, 2 anos para se confirmar a existência desse crédito-prêmio do IPI. Como não houve confirmação, e já que ele é um crédito-prêmio destinado a um determinado setor, não houve confirmação, estaria extinto nesta data, 5 de outubro de 1990. Vale lembrar, inclusive, que havia uma expectativa muito grande com relação a este processo, porque da parte exatamente dos empresários, como você até nos disse hoje no início do programa, inclusive, havia uma expectativa com relação aos empresários do setor de importação e de importação e exportação, e que tinham uma expectativa com o recebimento desse creditamento do IPI. E, por outro lado, no outro extremo do processo, havia uma expectativa da própria Receita Federal e da União, que tinha, inclusive, a argumentação que, se o posicionamento dos ministros fosse no sentido da existência ainda do direito a este creditamento, isso acarretaria um prejuízo significativo aos cofres públicos. Então, foi algo que foi bastante comentado, independente de ser um argumento jurídico ou não, mas havia uma expectativa também nesse sentido. Com certeza. E todos os debates que são gerados em torno de direito tributário, sempre nós vamos ter 2 polos. Aquele que quer receber o crédito,